quando Deus mata o cordeiro e faz roupa para Adão e Eva, o homem é justificado pela fé, pela obra do Calvário. Tudo no Velho Testamento é sombra, tudo no Velho Testamento é fotografia, tudo no Velho Testamento é antitipo. No Novo Testamento é a realidade, é a pessoa fotografada. Jesus é a realidade, Ele é a pessoa fotografada. Então hoje, nós temos o privilégio de estar na realidade. Quem pode dar um glória a Deus? Você não está vivendo em sombra, em fotografia. Você está vivendo na realidade. Aleluia, aconteceu, o sacrifício eterno já foi feito na cruz, não há mais sacrifício. Você é, porque no Evangelho de Deus se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Você vive de fé em fé, não é de obra em obra. Se você está querendo viver de obra em obra, pare com isso. Porque Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 4, diz que se você tentar viver pela obra, caído da graça você está. Então nós podemos pregar todo o Velho Testamento, mas temos que encontrar aqui no Velho Testamento Cristo em todas as mensagens. E mostrar que o povo que fazia aquilo, Deus estava esperando deles o cumprimento da lei. Mas como eles não conseguiam cumprir a lei, Deus então manifestava a graça. Como Josafá: Senhor, esses exércitos que vêm contra nós, nós não podemos com essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Deus manifesta o seu poder, desbarata, mata muita gente, e Josafá e o povo de Israel é poupado. Então a graça, ela se manifesta em todo o Velho Testamento. O justo viverá pela fé. Efésios capítulo 2, para mim continuar isso aqui, o justo viverá pela fé, versículo 8. Aleluia. A palavra de Deus liberta, e conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. João 8:32. Olha o que está escrito aqui. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Tudo é pela fé. Se você tirar os seus olhos da cruz, da obra consumada, você vai ser um crente que vive pela lei. Você vai andar sempre frustrado. Como? Você sempre vai, Deus vai expor você. Você sempre vai ver que você errou, que você falhou e que você está em dívida com Deus. Hoje uma pessoa ligou para mim e disse assim, chorando, ela viu: para mim não tem mais jeito, não há mais jeito, não tem mais o que fazer na minha vida, acabou. Porque essa pessoa caiu, essa pessoa pecou, ele acha que Deus não vai perdoar mais. Tem jeito sim, eu disse, tem jeito sim. Não tem, tem. E a pessoa gritava, não tem mais jeito, chorando. Não tem, eu sei que não tem. Tem. Vou deixar o convite para você, venha participar do culto conosco à noite. Mas não apareceu. É uma pena. Jeito tem. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Ninguém vai para o inferno porque caiu. Vai para o inferno porque rejeita Jesus, rejeita a sua graça. Quando erra, em vez de correr para a sombra de Deus, para a graça, onde há perdão, a pessoa foge, como fugiu Adão. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, todo mundo tem. Mas agora nem todos usam. Agora veja o versículo 9. O 9 depois o 10. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que não falta hoje é gente se gloriando. É porque você entra lá na internet e tem aquelas salas de vídeo que é uma atrás da outra.
A pessoa está lá no monte. Eu estou no monte. Eu estou aqui no monte, eu estou consagrando. Você pode mandar o seu pedido de oração. A pessoa manda o pedido de oração, já vem ali a revelação. E é tudo, irmãos. Você acredita num pastor que vai no monte? As pessoas começam a falar com ele na internet, ele está lá no monte, está sendo filmado no monte. Vem 10, 15 revelação, só de namoro, de mulher que Deus está preparando para o homem, de homem que Deus está preparando para a mulher. E a maioria dos pedidos é de irmã, é de mulher, que entra lá com o pedido porque quer arrumar um casamento, quer isso e aquilo. Oh, meu Deus do céu, o crente maduro, ele vem na igreja, se ele quer casar, Deus já falou, deixe o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Não é o pastor que escolhe mulher, né? Tem pastor aqui encharqueada que escolhe mulher para os membros. Que teve aí uma moça que quis namorar um fulano, ele não deixou. Ele não deixou. Ele quis escolher um jovem para a moça. Agora, a culpa é de Deus. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Você pode pedir ajuda para Deus. Coloque na minha vida um homem abençoado, um homem de fé, que compartilha da mesma fé, e Deus vai preparar. Não fique sendo governado por falsos profetas. Então, irmãos, versículo 10. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Agora olha o 10. Olha o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras é o fruto que um salvo tem que dar. Por quê? Você vai andar nas boas obras agora que Deus preparou para você, em amor, em ajudar o próximo, em viver uma vida piedosa, porque agora você é salvo, você é uma nova criatura. Não é andar nas boas obras primeiro para receber, para ser salvo, não. É andar pela fé, crendo na obra consumada, no que Cristo fez no Calvário. Aí sim, você vai andar nas boas obras. Você vai andar nas boas obras. Aí a pessoa olha para você e vê você contente, vê você feliz. Você fumou uma maconha, está tão calmo. Não, porque a maconha deixa a pessoa calma. Você fumou você cheirou uma cocaína, uma heroína, aplicou na veia. Tomou aí uma gluconergan com conhaque, tomou um Faustinã com bebida, um Diampax. Eu queria estar que nem você. Não tomei nem um gole de álcool. O que está acontecendo então? O amor de Deus foi derramado no meu coração. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em vossos corações. Então a nossa consciência tem que estar exercitada através da fé, crendo que Cristo está conosco 24 horas por dia. Porque o crente está andando aqui, oh, Deus está comigo, aleluia, eu senti o toque de Deus, falei em línguas estranhas, oh, porque isso, porque aquilo. Amanhã ele perde a cabeça, faz alguma coisa que desagradou a Deus, ele pensa que Deus não está mais com ele. Ele passa o dia emburrado, a semana emburrada, até ele criar coragem, fazer alguns jejum, orar bastante, para depois falar com Deus. Preste atenção, olha para mim, Deus nunca fica zangado com você. Porque todo ódio de Deus contra o pecado, toda a ira de Deus contra o pecado, se exauriu no corpo de Cristo na cruz. Tanto que o Pai deu as costas para ele. E ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então o Pai
ele virou as costas para Jesus, porque todos os pecados foram colocados sobre Jesus. Ali a ira de Deus se exauriu, o ódio contra o pecado se exauriu. Hoje Deus está satisfeito pela obra que Cristo executou no Calvário. E é importante uma coisa: você saber a posição de Cristo. Não vai dar tempo para pôr os versículos, mas Efésios capítulo 2 nos ensina que Cristo subiu ao céu e se assentou à destra de Deus Pai, e que nós como igreja estamos assentados com Cristo à destra de Deus nas regiões celestiais. Então, amados, qual é a posição de Cristo? No céu à destra do Pai. Qual é a posição da igreja? Com Cristo à destra do Pai. Mas se hoje você aí fez algo que não é bom, aí você fala: minha posição não está boa. Mas não é isso que você tem que levar em consideração. O que é que você tem que levar em consideração? A posição de Cristo. Ele está sentado e Ele é fiel, e você está com Ele. Então, o que é que você faz numa hora dessa? Senhor, obrigado pelo perdão purificador que o Senhor me deu há mais de 2000 anos atrás. Eu recebo esse perdão. Eu errei, eu falhei, mas eu não vou correr do Senhor. Eu entro na sala do trono com ousadia pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 10 ensina isto. Então, meu amado, as boas obras foram criadas por Deus para andarmos nela. Abraão andou nas boas obras, Enoque andou nas boas obras, Noé andou nas boas obras. Não era tempo da lei. E lá do Velho Testamento, né, Matusalém andou nas boas obras, e Enoque andava nas boas obras. Deus o tomou para si, arrebatou ele, levou para o céu. Por quê? Porque ele andava pela fé. Você vê no livro de Hebreus, fala que Enoque pregou para muita gente, pregou a fé. Ele pregou a fé. Raabe entra lá no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Tem muita gente aqui consagrada na Bíblia, não entrou nos heróis da fé, mas Raabe, a prostituta, entrou. Por quê? Ela tinha fé. Raabe era uma crente, porque ela ouvia, abriu o mar vermelho, ela ouviu o que aconteceu, o povo ali ouvia o que estava acontecendo no Egito. O povo ouvia ali como Deus abriu o mar vermelho. Então, o que ela falou para os espias? A gente sabe o que Deus fez no Egito. A gente sabe aqui o que o Senhor, ela chama Deus de Senhor, como o Senhor abriu o mar vermelho. Aí pela fé ela fez uma proposta para os espias e pediu a salvação até para a família dela, e foi salvo ela e toda a família. O pai expulsou ela de casa, ela era prostituta, mas a palavra de Deus veio para ela e disse: traga a sua família para a sua casa. Aquilo para o pai é terrível. Nós colocamos você na rua, colocamos você fora de casa, você é uma prostituta. Agora, para ser salvo, nós temos que ir para a sua casa. É pai, é mãe, é meus irmãos, se vocês não virem, vocês vão perecer. E pela fé eles acreditaram. Então caiu tudo, derrubou tudo, só ficou a casinha de Raabe com a família dela. Deus cumpriu. Agora, é porque eles eram perfeitos? Não, porque o justo é justificado pela fé. O justo vive pela fé. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, deixa eu ver mais um versículo aqui. Lucas 19, 41. 19, 1. Lucas 19, versículo 1 a 11. Rapidamente isso aqui para a gente terminar, senão não dá tempo, né?
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. É a fé de Abraão, viu? É a fé de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, versículo 11, o que se havia perdido. Por isso que o dízimo é importante. O primeiro dízimo é o dízimo de Abraão. Por isso que é importante você viver pela fé. Preste atenção. O jovem rico se aproximou diante dele, crendo nas suas obras, mostrando as suas qualidades. Nós não temos nenhuma qualidade para se apresentar diante de Deus. A nossa qualidade se chama Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Diga: a minha qualidade é Jesus. É Ele que me qualifica, pelo derramar do seu sangue, pela sua morte e ressurreição, me achegar diante de Deus com ousadia. Então Jesus disse: você tem que cumprir os mandamentos. Eu tenho praticado. Mas uma coisa te falta. Você tem um Deus no seu coração. Esse Deus se chama Mamon, se chama o dinheiro. Então venda tudo o que você tem, e tenha eu, se me chamou de bom, tenha eu como o único Deus na sua vida. Olha ele, ó. O coração dele estava preso no dinheiro. Mas agora Zaqueu era um homem rico, um homem pecador, e ele era um publicano, um cobrador de imposto. Ninguém gostava de Zaqueu. Os israelitas, ele era israelita, mas era um israelita considerado como um apóstata, que se apostatou da fé. Todo mundo odiava Zaqueu. E Jesus, então, ele subiu no sicômoro, naquela árvore, e Jesus disse: Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, levou Jesus na casa dele, preparou um banquete, e já as pessoas dizendo, os religiosos: mas quem é este que entra na casa se assenta na mesa com um pecador? Veja que o pecado nunca afasta a Cristo. O pecado não afasta Deus de você. O que é que afasta Deus de você? É você estar no pecado e não olhar para Cristo, para que você seja justificado pelo sangue de Jesus. Porque quando você olha para Cristo, você é justificado. Mas quando você está no pecado e olha para você mesmo e olha para suas obras, você não é justificado. O justo é justificado pela fé. Aí então Zaqueu, olha como a graça opera. A lei mata, a graça dá vida. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, mas a lei não é capaz de salvar. Por que ela não é capaz de salvar? Porque ela é o ministério da morte, o ministério da condenação. Rapidamente, Danilo, 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 5 a seguir. Deixa eu confirmar aqui. É do versículo 7 e 9. 7 ao 9. Para encurtar um pouco.
É o 7? É o 7, Danilo? É o versículo 7? Esse é o ministério, olha aí. E seu ministério da morte gravado com letras em pedra. O que foi gravado em letras em pedra? A lei, os 10 mandamentos. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, a glória ia diminuindo. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O 9. Porque se o ministério da condenação, que é o ministério da lei, condena, mata, a lei mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Põe o 10 também para completar mais aí. O 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Ponha outro. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. A nova aliança permanece eternamente. A velha aliança encerrou. Por isso, não tente querer viver debaixo da velha aliança. Hoje nós estamos no Novo Testamento do meu sangue, Mateus 26, o versículo 26, que derramado para o perdão dos pecados. Este é o Novo Testamento do meu sangue, ratificado com sangue. Então Zaqueu se levanta, fica de pé na mesa, e Zaqueu olha para Jesus e disse assim: Senhor, se eu pequei contra alguém, eu vou devolver em dobro. Mas se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Jesus se alegra. Olha a graça, o trabalhar da graça. Capítulo 18 de Lucas, o trabalhar da lei. Jesus trata o homem com lei, e o homem se apresentou com obras. Mas esse aqui, pecador, ele não confiava nele mesmo, ele confiou em Jesus. A graça entrou em cena. Então Jesus se empolga, fica ali muito feliz e diz: hoje entrou a salvação nesta casa, aleluia, pela graça, pela graça. Então eu fiquei pensando assim, capítulo 18 de Lucas mostra algo da lei, o 19 mostra algo da graça. Por que Deus colocou uma história, primeiro a história da lei, da velha aliança, depois a história da graça, da nova aliança? Para você ver a diferença. A graça dá, a lei exige, e ninguém consegue cumprir as exigências da lei. Mas a graça, ela dá, Cristo fez. A questão não é o seu amor por Deus, quanto você ama Deus. Se você for pensar que o tanto de amor, vai morrer louco. Mas a questão é que Deus te ama de tal maneira, com amor eterno, e quando você confia nisso, o amor dele transborda no seu coração. Fique de pé. Aleluia. Abra o seu coração para Deus. A irmã Maria, agora de noite, quase na hora tardinha de vir para a igreja, ela é da Igreja Internacional da Graça lá de São Pedro. Toda a família dela, eu dou assistência para toda a família dela, neta, filho, ela, outros familiares dela, todos eles ligam para mim: pastor, pelo amor de Deus, eu estou nervosa, eu estou tremendo, eu estou passando mal, que tem um povo aqui usando droga na frente da minha casa, fui chamar atenção, quiseram brigar comigo,
e ligaram um som aqui na porta da minha casa que está derrubando tudo aqui. Faz uma oração para Deus acabar com esse problema. Então a gente ora, né? Não, vamos unir nossa fé agora, Dona Maria. Vamos orar. E toda vez que ela clama por algo, que eu oro, na simples fé dela em Cristo, no poder da oração,